Você investiria por 5 anos em um fundo imobiliário que rende menos que o CDI? Hoje vamos comparar o KNRI11, um dos maiores fundos imobiliários da Bolsa, com o CDI líquido, usando a caixinha do Nubank como referência prática. Mas essa comparação não vai ser rasa. Vamos fazer como o investidor inteligente faz, em 3 camadas: rentabilidade bruta, rentabilidade líquida de impostos e rentabilidade com reinvestimento dos dividendos. E no fim, vou te mostrar por que mesmo isso ainda subestima o potencial estratégico de reinvestir com liberdade. O KNRI11 é um FII híbrido, investindo em lajes corporativas e galpões logísticos, com mais de 150 mil cotistas. Mas será que ele realmente compensa frente ao CDI? Vamos aos dados, e depois aos gráficos que deixam tudo muito claro. Começando pela rentabilidade bruta em 5 anos, sem impostos e sem reinvestimento. O KNRI11 teve uma valorização da cota de aproximadamente 5%, com um dividend yield acumulado de cerca de 40%, totalizando uma rentabilidade bruta de 45%. Já o CDI, considerando uma taxa bruta de 11% ao ano, alcançou uma rentabilidade em 5 anos de aproximadamente 69%. Nesse primeiro cenário, o CDI vence com folga. Agora, vamos para a rentabilidade líquida, ainda sem reinvestimento, mas descontando o imposto de renda. O CDI, via caixinha do Nubank, com uma alíquota de 15%, resulta em uma rentabilidade líquida de cerca de 58,7%. O KNRI11, por sua vez, com dividendos isentos e sem venda de cota, mantém sua rentabilidade líquida em 45%. Mesmo com a isenção dos dividendos, o CDI continua na frente. Mas e se considerarmos o reinvestimento dos dividendos? Vamos ver como fica o cenário com reinvestimento mês a mês. O KNRI11, com reinvestimento, atinge uma rentabilidade de 56,59%. O CDI líquido, também com reinvestimento, chega a 55,64%. Nesse cenário, finalmente o KNRI11 supera o CDI, ainda que por uma pequena margem. Agora, vamos visualizar esses dados em 3 gráficos comparativos. Olha só como os dados contam histórias diferentes dependendo do que você mede. O primeiro gráfico mostra apenas a cotação. Parece que o fundo só caiu, chegando a 905,45 ANG. O segundo gráfico adiciona os dividendos, melhorando a percepção, com o valor subindo para 1.293,60. Já o terceiro gráfico reinveste os dividendos e mostra o efeito composto, alcançando 1.565,90. A moral da história: o problema não é o ativo, é como você interpreta os dados. Mas presta atenção nisso. Mesmo esse último gráfico, o com reinvestimento, ainda subestima o potencial real do investidor consciente. Por quê? Porque ele simula reinvestimento no próprio ativo. Mas na prática, você pode alocar esses dividendos nos ativos com maior assimetria de risco-retorno naquele momento. Talvez não seja o KNRI11, talvez seja outro FII descontado, uma ação defensiva ou até um título IPCA+. Reinvestir com liberdade e estratégia é mais poderoso do que o gráfico consegue mostrar. A lição aqui é clara: olhar só a cotação te engana, olhar só os dividendos também. E até o reinvestimento pode ser mal interpretado se você não entender o contexto. Se você quer construir patrimônio, não pode aceitar comparações rasas. É preciso analisar todos os ângulos e entender as nuances de cada investimento. O KNRI11, assim como outros fundos imobiliários, oferece vantagens que vão além da simples comparação com o CDI. A isenção de impostos sobre os dividendos, a exposição ao mercado imobiliário e a possibilidade de valorização das cotas a longo prazo são fatores que devem ser considerados na sua estratégia de investimento. Além disso, a flexibilidade de reinvestimento que os FIIs proporcionam pode ser uma ferramenta poderosa para o investidor atento às oportunidades do mercado. Enquanto o CDI oferece segurança e previsibilidade, os FIIs podem trazer diversificação e potencial de ganhos superiores para quem sabe aproveitar os momentos certos. É importante lembrar que cada investidor tem objetivos e perfis de risco diferentes. O que funciona para um pode não ser a melhor opção para outro. Por isso, a análise criteriosa e o planejamento financeiro são fundamentais. Não se deixe levar por comparações simplistas ou pelo hype do momento.
Busque sempre entender os fundamentos por trás de cada investimento e como ele se encaixa na sua estratégia global. Gostou dessa análise com profundidade? Se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha com quem ainda investe no automático. Aqui é renda com estratégia, menos hype, mais resultado.